Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre análise sobre o primeiro dia de prova Enem 2024. Bom, lembrando como sempre, né, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, beleza? Então bora aí para mais um vídeo. Bem, tá aqui a bichona, né? Foi ontem a prova, primeiro dia de prova, né? Linguagens Humanas e Redação, primeira etapa, primeiro dia de prova. Já vou começar falando sobre as minhas impressões, né, do primeiro dia de prova. E já vou adiantando aqui, né, no próximo domingo, dia 10, vai acontecer Natureza e Matemática, né? E também é um dia muito importante, tá? Então, pelo amor de Deus, não falte, tá? Você tem que fazer esse segundo dia de prova, porque ele vai ser decisivo para quem quer fazer os cursos mais concorridos ou para Ciências da Natureza e Matemática, beleza? Mas vamos ao que interessa. Bem, ontem, né, como eu já falei para vocês, eu tava com a expectativa de que a prova ia ter textos mais longos, ia ser uma prova que ia avaliar muito a parte da matriz conteudística, né? Eu avisei, falei, bati na mesma tecla, falei, e aconteceu. E eu vou ser sincero, superou além das minhas expectativas. A prova estava muito fácil de ler, presta atenção, cansativa porque os textos estavam longos, claro, mas a prova estava fácil para aquele cara que estudou, se dedicou, levou em consideração aquilo que eu falei. O cara gravou um vídeo de 40 minutos no sábado, o cara acordou, mas é aquilo que eu falei, o detalhe ia fazer a diferença. Então assim, tava uma prova muito boa, fácil para quem se preparou bem, obviamente. Como eu falei, os mesmos assuntos, só que cobrados de forma diferente. A maioria das questões ali tinha mais textos, né? Textos literários, textos jornalísticos na parte de linguagens. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, para não falar que eu tô doido ou que eu bebi. Então, só vou pegar um exemplo para vocês verem, tá vendo? Que ó, teve pouca questões de, por exemplo, de imagem, textos visuais. Eles valorizou mais, claro, né? Não quer dizer que não teve, mas eles valorizaram mais o aluno que leu, entendeu? Saber ler, saber interpretar uma questão. O tema da redação, pelo amor de Deus, né? Deixa eu só voltar aqui. Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Cara, se você não souber fazer uma redação dessa aqui, meu filho, pode voltar pro prezinho, pelo amor de Deus. Fiz aqui minha redação. É claro que eu não vou ler ela tudo aqui agora, mas só para já dar um adendo aqui, eu vou falar aqui para vocês o que eu coloquei na minha conclusão, tá? Depois eu vou gravar um outro vídeo falando melhor sobre. Só um exemplo. Na conclusão eu coloquei aqui, ó. Dessa forma, com o objetivo de garantir a preservação e a valorização da herança africana no Brasil, para o tempo presente e para as futuras gerações, é fundamental que o Ministério da Educação crie uma diretriz básica nacional curricular voltada para o ensino escolar desde a educação básica até o ensino universitário. Uma cartilha de ensino para que os estudantes possam ter aulas específicas sobre a cultura africana, suas tradições e as heranças que foram deixadas pelos povos que trazeram a sua cultura para o território nacional, com a finalidade de promover a isonomia e os direitos humanos, como é estabelecido pela Constituição Federal de 1988. Tal ação deverá ser ministrada por professores capacitados na área de sociologia e, porventura, sua fiscalização ser feita pela coordenação de ensino escolar, com o fito de transmitir aos estudantes a herança africana e sua diversidade para todos. Isso aqui foi a minha conclusão, né, que eu fiz aqui na minha redação. Mas como eu falei, eu vou gravar outro vídeo depois para a gente poder fazer uma análise mais aprofundada, né? Mas enfim, de impressão geral, foi uma prova bem boa, cansativa, mas quem se preparou melhor se deu bem. Avaliou muito a questão da competência, habilidade, ou seja, só dominar o conteúdo, como eu já falei, não adiantava. Por isso que eu falei, esse cara que estava aqui estudou muito, mas esse cara aqui que teve uma estratégia melhor, pode ser que ele saiu na frente. Então foi aquilo que eu sempre ressaltei. Só estudar muito, por isso que eu falei, 10 horas, é melhor você fazer 4 horinhas bem feito que você fazer 10 horas. Eles não querem, claro, você tem uma resistência de prova, você ter todo um processo acadêmico e educacional, isso ajudava? Sim, mas era o principal? Não. Então por isso que eu estou te falando que aqui o detalhe fez toda a diferença. Então, quem se preparou melhor, obviamente, saiu na frente,
Mas assim, uma prova muito bem feita, como eu já falei, né, um processo seletivo, não claro, também foi um processo avaliativo, obviamente, mas o principal aqui seletivo, né, para quem se preparou melhor. Agora, né, a gente tem o segundo dia de prova que vai decidir tudo, porque esse primeiro dia aqui, teoricamente, foi, cara, melzinho na chupeta. Então, assim, eles só queriam saber se você sabia fazer uma redação e se você sabia ler e interpretar um texto bem feito, né? Então, o cara que se preparou com antecedência, o cara que acompanhou os vídeos aqui no canal, entendeu aquilo que eu falei lá desde o início, com certeza se deu bem nesse primeiro dia de prova. Agora, para o segundo dia, já adiantando, é a mesma estratégia. Você vai dominar a matriz, agora você não vai ter mais... Agora você vai focar só na matriz. Né, competência 2 ali, né, bloco 2 do anexo lá dos conteúdos e anexo 3.1.2.3, que é física, química e biologia, e o 2 que é matemática, lá na matriz. Então, assim, é importante e imperioso você agora, a partir de agora, concentrar para o segundo dia de prova. Se você já corrigiu ou vai corrigir, gabarito, se eu não me engano, vai sair mais, acho que na próxima semana ou na outra. Os resultados, nota só lá em janeiro. E SISU para a Unifiéis só lá em fevereiro, né, se eu não me engano. Mas, obviamente, eu já vou avisando vocês com antecedência para a gente poder ir organizar aqui o processo. Mas a minha impressão desse primeiro dia de prova, né, foi uma prova bem tranquila, superou as minhas expectativas. Eu sinto que cada ano, a tendência é que para os próximos anos vai manter esse padrão, não vai mudar. Eu acredito que, assim, para esse ano, né, mas para o próximo ano, já adiantando vocês, vai manter o mesmo padrão. Só que, cara, você precisa se preparar com antecedência. Não adianta você querer estudar um mês para a prova e achar que vai chegar aqui. Não, pelo menos uns 6 meses com antecedência, entendeu? Eu falei, só dominar o conteúdo não adianta. Outra coisa, eu sempre falei, olha a fonte, né? É um texto jornalístico. Se é um texto jornalístico, então eles vão querer, a resposta já vai estar no próprio texto. Como a competência, então eles vão querer avaliar o termo, né? Então você precisava ler o texto, a fonte, comandos e alternativas. Como eu falei, 3 erradas, uma que era correta e outra que também era correta, mas não era o que o texto estava pedindo. Então isso aqui confundiu muitos estudantes. Então, assim, de modo geral, né, aquilo que eu sempre falei, o cara que se preparou melhor, obviamente, sai na frente. Às vezes você não tira uma nota muito boa aqui, teoricamente. Mas se no segundo dia você for bom, isso aqui for usado como critério de desempate, pode ser que você fique com a vaga. Então, assim, não tem nada perdido. Lembra que eu falei do Brasil e da Croácia? Brasil comemorou antes da hora. Faltando 2 minutos para acabar o jogo, eles virou o jogo. Então, assim, eu no seu lugar não entrego os pontos. Entendeu? Então, assim, fique esperto. Aproveita essa semana agora, claro, descansa um pouco, né? E, cara, já começa a se preparar para o segundo dia. Outra coisa importantíssima. Eu percebi que essa prova, ela valorizou muito a questão do psicológico, né? Se o cara tinha controle psicológico. Porque lá na sala, ontem, eu vi muita gente coçando a cabeça. Menino o tempo todo perguntando pro examinador, pode ir embora, quero que acabe. Gente, tá lá no quadro, a pessoa tá perguntando. Desculpa aqui, mas tá no quadro, a pessoa tá perguntando. Gente, Rafael, não tô falando que não pode. Meu irmão, você tá fazendo um exame. Entendeu? Como eu falei, pessoa adulta perguntando, moça, tá? E tirando concentração. Mas é aquilo que eu falei, pelo menos pra mim, o que fez a diferença foi o controle psicológico. Então assim, não, eu tava lembra que eu falei? Neymar, eu tava focado na prova. A menina, o cara levou marmitex, eu tava focado na prova. E o concorrente lá do lado lá tentando, falei, eu lá com a mãozinha assim, só pra aí você já viu aqueles peru que levanta o pescocinho e eu só falei, sai fora, rapaz. Vai pra lá, só. Então assim, eu mantive o controle psicológico, como eu falei pra vocês. Falei, olha a Croácia. Você tem alguma coisa... Não. Eu tô falando porque o brasileiro tem a cultura de comemorar antes da hora. Entendeu? Quer cantar a vitória antes da hora. E eu falei, isso aqui é um processo seletivo. Todas as questões já são pré-moldadas. E aí é o que eu falei, só saber o conteúdo não adiantava. Só estudar muito não adiantava. Eles queriam uma leitura da realidade. Valorizou muito o termo cultura. Aqui, quem gosta de sociologia se deu bem. A área de humanas se deu bem. Porque não caiu só na humanas, caiu também na linguagens. Então, se você não tivesse uma base interpretativa, obviamente você não ia se dar bem nessa prova. Então, assim,
Segundo dia agora. Raciocínio lógico. Entendeu? Às vezes você sabe muito ecologia, só que você não sabe identificar. Entendeu? Então, assim, raciocínio lógico. Saber reconhecer o conteúdo, que eu já falei, ler a fonte e ler com calma. Ler com calma. Para vocês aqui, é 2 horas. Eu fiz aqui um cálculo. Se você dividir um bloquinho de 5 blocos para cada 9 questões, você vai ter 2 horas para natureza e 2 horas e 30 para matemática, levando em consideração que você não vai no banheiro. Ontem eu só fui no banheiro quando era quase 5 horas. Eu fui no banheiro era 5 horas da tarde, então assim, eu tava concentrado. Falei, eu vou gastar energia agora, porque na hora da prova não vai ficar dando tempo de eu ficar. Porque é 5 minutos que você. 5 minutos dava pra fazer 2, 3 questões de humanas, só você ter um raciocínio rápido. Então eles valorizam muito o raciocínio rápido. O cara que gosta de ler e se preparou melhor. Então, assim, para esse segundo dia de prova agora, eu recomendo para vocês isso, né? Eu vou gravar outros vídeos dando mais detalhes, mas a minha impressão à primeira vista foi essa mesmo, pro primeiro dia. Eu vou dar mais detalhes, vou explicar melhor para vocês, beleza? E eu vou deixar aqui a matriz para você poder olhar com mais calma o site do INEP. E, cara, agora é hora de se concentrar. Não fica perdendo tempo com o resultado, quanto que eu tirei. Deixa isso para depois. Foca agora no segundo dia de prova, que é ele que vai delimitar, né? Como é que vai ser o seu quociente e o seu índice geral de acertos. Porque o segundo dia ele tem um peso muito grande. Porque matemática, cada questão que você acerta vai valer um ponto que vai te colocar lá na frente. E vai usar isso como critério de diferenciação, beleza? Raciocínio lógico, né? Dominar o conteúdo programático, ter um controle psicológico e se preparar bem. Fazer uma preparação mais linear, né? Ou seja, hoje biologia é só isso aqui, química é só isso aqui. Não estuda além e nem queira aprofundar. Foca-se naquilo que é o essencial para você dominar, né, o conteúdo. E não precisa fazer algo muito espetacular, não. Faz um negócio bem feito, que já vai ser suficiente para você fazer um segundo dia de prova. Até porque eles estão cobrando mais base interpretativa, né? Então isso vai ser fundamental para o seu segundo dia de prova agora. Mas o que eu queria falar do primeiro dia de prova é isso mesmo, tá? Eu vou dar mais detalhes aí nos próximos vídeos. Fica atento que eu tô te falando, o YouTube não tá ativando notificação. Se você não ativar a notificação, quando sair vídeo aqui, eu não sei. Então assim, presta atenção que eu vou colocar bastante vídeo essa semana e vou dar muitas dicas também, beleza? Mas então, galerinha, o que eu queria passar para vocês era isso mesmo. Muito obrigado aí novamente pela participação. Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.